Bom, Jorginho, boa tarde. Ontem teve um resultado favorável, né, para o Curitiba, com um dos concorrentes. Favorável, não tão favorável, né, porque estava 2-0 para o Brasil e o Atlético Goianiense chegou a empatar, até quase virar no finalzinho. Mas isso acarreta no Curitiba fazer 4 pontos nesses últimos 2, né? Uma vitória e um empate, assim, com esse empate do Atlético Goianiense foi um pouquinho favorável. Queria saber como que você está se preparando até para o jogo que tem do América hoje, né? Como que você vai lidar com esses resultados para o domingo? Vão estar prontos, vão saber o que tem que fazer no domingo? E como você lida com essa ansiedade para o jogo de domingo, né? Foi uma semana inteira, com esses jogos dos adversários durante a semana, muita apreensão da torcida, querendo chegar logo, e vocês mesmos, né? Querendo resolver logo esse acesso. Como você lidar com essa ansiedade e com os jogos dos adversários já determinados até domingo? Bem, eu convivi com isso a minha carreira inteira, tendo que em alguns momentos aguardar, esperar um momento decisivo, esperar uma semana até o domingo. Nada que foge o normal da nossa vida. Isso é muito importante, apesar de ser um jogo extremamente importante do ano para o clube, é mais um jogo. E a gente tem que encarar esse jogo dessa forma, né? Sabemos que é uma decisão, mas é mais um jogo de 90 minutos, com alguns acréscimos. O foco foi total na nossa equipe e na equipe do Bragantino. Em nenhum momento a gente ficou pensando de outros resultados, tanto eu não vi o jogo ontem, só peguei o resultado. Mesmo porque a gente não precisa enfrentar nenhuma dessas equipes mais esse ano, então, para mim, basta o resultado. Porque o meu foco é total aqui, na nossa equipe, e também na equipe do Bragantino, aquilo que eles fazem. A gente sabe que a realidade é que nós não sabemos como eles virão, e por isso se torna uma surpresa. A gente está preparado para toda a situação, mas a gente sabe que essa equipe tem um padrão de jogo e que provavelmente eles estarão dentro desse padrão. Jorginho, fato raro para o treinador brasileiro, ter uma semana cheia de trabalho aqui no nosso calendário. Como é que foi a semana de trabalho? Todo mundo à tua disposição? Você teve tempo para fazer tudo aquilo que você imaginava em termos de preparação do time para decisão com o Bragantino? Sim, foi muito boa. Mesmo um jogador ou outro, em algum momento, ficando de fora por uma questão de algumas dores musculares, pela sequência dos jogos do passado. Mas foi uma semana muito proveitosa, em que a gente pôde testar até algumas formações, e a gente está terminando aí a semana muito, muito bem, forte, todos os jogadores basicamente à disposição, só o Robson que não, né? Até o próprio Vanderlei está de volta, ele deve ser com certeza um dos que vai estar dentro da lista dos 23. Então, isso é importante, nesse momento, a gente juntar todas as forças daquilo que a gente tem de melhor. Jorginho, o Rafinha esteve aqui dando entrevista mais para o início da semana, revelou que pensa até em encerrar a carreira, vai decidir depois do campeonato. Você tem conversado aí com ele, acha que ele teria condições de jogar por mais tempo? E, especificamente para esse jogo, o Rafinha, é parecida a situação como era contra o Oeste? Ele tem condições de jogar só alguns minutos ou pode até começar a partida? O Rafinha está bem, fez uma boa semana de trabalho, a gente teve todo o cuidado com ele, e eu acho que é aí que está o segredo. Claro que é uma decisão muito particular dele, da família, porque chega no momento que alguns jogadores querem viver de uma forma diferente, querem aproveitar a família de uma forma diferente, e a gente respeita isso. Mas o que depender de mim, como treinador, como alguém que viveu muito no futebol, eu tenho certeza absoluta que o Rafinha tem condições de jogar pelo menos mais uns 3 anos. Tenho certeza absoluta disso. Já falei para ele, conversei com ele em relação a isso, mas, como eu falei, é uma decisão muito particular dele, mas o que depender de mim, como treinador, principalmente, a gente conseguindo o nosso acesso, confirmando o nosso acesso, eu quero muito, muito Rafinha no nosso grupo, porque se trata de um ídolo e a gente precisa, chegando numa primeira divisão, precisa de jogadores desse nível, com qualidade técnica, o respeito que todos os jogadores têm por ele. Essa peça é fundamental numa construção do trabalho para o ano que vem. Mas agora o foco total é fazer com que o Rafinha jogue no domingo. Boa tarde.
Boa tarde, Jorginho. O Robson te perguntou a respeito do Rafinha, das condições físicas dele, e eu te pergunto sobre o Juan Lando. Ele já não jogou contra o Oeste, uma pequena lesão muscular. Vocês preferiram preservá-lo para justamente ele poder estar à disposição no domingo? É um jogador importante que você tem. Eu queria saber qual a condição dele. Se você já sabe se ele já começa jogando domingo ou não, ou se você ainda vai esperar numa dessa treino de amanhã para definir a situação dele especificamente. Bem, nós tivemos alguns jogadores que não fizeram um trabalho durante a semana toda. O Alan é um desses, e a gente está construindo o trabalho, como eu falei, com algumas possibilidades, porque nesse momento eu preciso entrar com todos os jogadores assim 100%. Eu não posso entrar com ninguém que esteja com uma possibilidade, de repente, de uma substituição. Então, é algo que a gente vem pensando, por isso que a gente não tomou nenhuma decisão. Fizemos algumas formações. Hoje mesmo a gente vai fazer um trabalho mais de bola parada, mais especificamente bola parada defensiva e ofensiva, visando justamente o jogo. Eles são bons também na bola parada, são muito organizados defensivamente. A gente precisa treinar essa situação, porque nós também somos muito fortes na bola parada, tanto defensiva quanto ofensivamente. No momento que a gente conseguiu organizar bem a equipe, a gente não tomou mais gol de bola parada. Então, a gente vai estar trabalhando isso com algumas formações também, para que de amanhã para domingo a gente possa tomar uma decisão realmente daqueles que vão entrar. Mas pode ter certeza, aqueles que entrarem em campo estão 100% prontos para esse jogo, que será muito intenso, um jogo muito especial para todos nós. Mas, como eu falei, é um jogo de futebol disputado da mesma forma, 90 minutos. É claro que a gente vai estar enfrentando uma equipe com um nível técnico lá em cima e tático também, porque chamo sempre ele de Antônio Carlos, né, que a gente sempre conheceu dessa forma, o Zago. Ele fez realmente um grande trabalho, apesar deles terem todas as condições financeiras para poder contratar os jogadores, mas se não tivesse um bom treinador, com certeza eles não teriam chegado onde chegaram. Então, parabenizá-lo pelo título, merecido, já tinha enfrentado ele pela Ponte lá, nós perdemos inclusive o troféu do interior em casa, foi nos pênaltis, um jogo com um jogador a menos, infelizmente. Um dos jogadores importantes lá, o caso do Thales, que faleceu depois, estava presente, fez um grande jogo, mas perdeu o pênalti justamente o pênalti decisivo. Então, quer dizer, parabenizá-los pelo trabalho que eles fizeram, mas é um jogo fundamental para a gente, que eu preciso que todos os jogadores estejam 100%. Aqueles que entrarão em campo, com certeza, terão todas as condições. É claro que durante o jogo acontece, de repente um jogador sentiu uma coisa ou outra, isso é uma situação de jogo, mas se entrarem, com certeza vão estar 100%. Até por conta dessa você falou, né, que você ainda não decidiu completamente qual será o time titular, quem vai de fato começar jogando. Esse também é um dos motivos de você ter fechado o treino hoje. Entendo perfeitamente, inclusive, talvez fizesse a mesma coisa que você, mas também para dar um pouco mais de deixar os jogadores mais livres, para eles se concentrarem ainda mais para esse jogo, até porque a semana acabou sendo muito falado isso, a possibilidade de subir. Então eu queria saber disso. E como é que é enfrentar? Você já deve ter passado por isso na tua carreira. Enfrentar um time que já é campeão, já está bem tranquilo. Muito se fala, seria melhor que viesse o time titular, que quem começasse jogando fosse os reservas? Existe uma condição melhor para que... Bem, a semana a gente está fechando porque a gente vai fazer algo muito específico, né? Situações de jogadas ensaiadas. Então, se a gente abrir, fica mais complicado da gente ter uma surpresa no jogo. Jogos como esse, como eu falei, passei vários, né? Já peguei equipes que precisavam de resultado e outras equipes que não precisavam mais de resultado. Uma situação, né, nem sempre a gente consegue enfrentar assim o campeão antecipado. Já aconteceu também na minha carreira. Já tive a oportunidade também de já ser campeão e enfrentar outras equipes e também estar do lado de lá. Depende muito da forma como nós vamos encarar. O mais importante é como nós vamos encarar esse jogo do que eles. Porque se nós entrarmos como uma decisão pegando, sério, organizado, com sangue nos olhos, entendendo esse momento do clube, que não é uma coisa só nossa, é o clube que espera uma situação diferente, a torcida que anseia muito um momento como esse. Se nós entendermos esse momento, eu tenho certeza, e entrarmos focados ali, concentrados, faremos uma grande partida, e aí sim, a coisa pode facilitar um pouco mais, mas não tenha dúvida que a gente vai enfrentar uma equipe que tem um elenco muito bom. Já falei algumas vezes, repetidas vezes aqui, que eu tentei várias vezes pegar alguns jogadores desse para a Ponte, não consegui na oportunidade, porque
uma equipe que tem a situação financeira muito além de todos os outros que estão disputando a Série B. Portanto, por isso que eles também chegaram, porque sai um, entra outro, mantém o mesmo nível. Então, nós sabemos, se a gente enfrentar titular reserva, não vai ter uma situação de vantagem por estar entrosado, porque todo jogador que está entrando, já existe um padrão tático nessa equipe, assim como a gente. Eu treino aqui, nós temos 3 equipes, basicamente, temos hoje, vão 33 jogadores para o trabalho. E todos os jogadores fazem a mesma coisa, exatamente o que nós fizemos ontem, fizemos trabalhos táticos, saída de bola, segunda fase, terceira fase, defensiva, ofensivamente, fizemos isso com a equipe B, com a equipe C, para que todos estejam entendendo como é a nossa forma de jogar. Jorginho, você na última coletiva, após o último jogo no Couto, você comentou que o Curitiba não pode recuar, né, contra o Bragantino, porque é uma equipe de muita qualidade. Você comentou agora que não tem, a gente não sabe ainda como que o Bragantino vem, né, com formações, com reservas, titulares, mesclado, enfim, mas tem o mesmo padrão de jogo desde o início da Série B, então, alternando os jogadores, vai manter esse padrão. Então, como que você está preparando, como se preparou o Curitiba nessa semana para evitar isso, né, minimizar as virtudes do Bragantino e não deixar o Curitiba sofrer pressão em algum momento do jogo, recuar para não ter aquela sofrência que você falou na Curitiba passada? Colocamos isso em prática durante a semana, conversamos bastante com os jogadores e fizemos realmente treinamentos específicos para que a gente adiante as nossas linhas de marcação e realmente tenha uma pressão alta, a média, intermediária. Em alguns momentos não é possível você fazer isso constantemente durante o jogo todo, é quase que impossível uma equipe manter esse nível. Em algum momento você tem que baixar um pouco a linha para dar uma respirada, organizar a sua equipe, mas o objetivo maior é esse, principalmente se nós conseguirmos sair à frente, não baixar a linha, porque é fundamental com que a gente jogue no campo desse adversário, que a gente tenha a posse de bola, porque é uma equipe que gosta de jogar com a posse de bola. Se nós tomarmos isso dele, a gente tira eles da zona de conforto. Jorginho, você já é bastante experiente, né? Você falou agora há pouco aí, é um jogo fundamental, é uma decisão realmente Curitiba. Você, como jogador, pegou algumas decisões fáceis, como aquela de 94, né? Molinho, depois como auxiliar técnico, mas algumas decisões também com a seleção, como treinador agora. Então, nesse momento, assim, o que é mito, o que é verdade? Quando você fala para o jogador, eu acredito que ele presta muita atenção, porque você viveu todas as situações possíveis já dentro do futebol, né? Então, o que não pode faltar realmente numa decisão como essa? O que é mito, que só fica do lado de fora, não entra no grupo? Bem, depende do que é verdade para alguns, né? Eu procuro fazer com que a minha equipe esteja concentrada, o foco total seja na equipe adversária, principalmente em nós e nossa equipe adversária. Mas depende muito de cada treinador, de treinador para treinador, a forma de trabalhar. Mas eu gosto em alguns momentos também que a gente se desligue um pouquinho de toda aquela pressão, porque se a gente achar que a gente precisa estar completamente só pensando naquilo, a gente acaba fazendo as coisas de uma forma que, com muito nervosismo. E eu acho que nesse momento eles precisam entender o seguinte: é muito importante, mas é mais um jogo. Como eu falei, eu comecei assim a coletiva. É mais um jogo de 90 minutos. E esses jogos se decidem nos detalhes. Então, da gente estar atento aos detalhes. É uma bola parada, é uma marcação que às vezes a gente tem que, por exemplo, essa situação de você adiantar as linhas de marcação, em algum momento você tem que ficar no mano a mano. Então, mas está muito bem posicionado para que a gente possa fazer isso. Então, o foco tem que ser total nesse jogo, mas sem trazer uma carga a mais do que realmente é um jogo de futebol. Então, os jogadores precisam entender isso, que é um momento extremamente importante para o grupo, para o clube, para a torcida, mas que é um jogo que eles já fizeram vários aqui e que nós temos sido vencedores, principalmente dentro de casa. Nós temos tido mais vitórias no meu comando, nós temos mais vitórias do que empates dentro de casa, apesar da gente ter tido, pelo menos, se não me engano, dois ou três empates em casa. Então, é muito importante, por exemplo, como eu tive essa oportunidade de jogar durante 20 anos, e eu bebi da fonte dos meus treinadores. E eu percebo isso, que os atletas, quando eu falo algo, eles dão uma atenção muito especial, porque eles sabem que eu vivi isso.
Então, eu falo para eles mesmo, né? É um momento em que tudo precisa conspirar para que a coisa dê certo. Não apenas no jogo especificamente, mas a semana foi muito boa de trabalho, o ambiente muito bom, todos os profissionais, não apenas os jogadores, mas todos os profissionais, o staff, todo mundo envolvido com esse ambiente, desde o porteiro receber com um sorriso. Então, tudo isso faz parte de um momento importantíssimo para o clube como esse. Então, a gente procurou fazer com que essa atmosfera fosse uma atmosfera realmente assim de acesso. E nessa atmosfera, Jorginho, a gente sente a torcida numa união, assim, até algumas rodadas atrás havia até certa cobrança em cima do nível das atuações do time. Por exemplo, nesse último jogo contra o Oeste, eu vi apoio os 90 minutos, mesmo sendo uma vitória apertada e sem tanto brilho futebolístico, digamos assim. Você sentiu isso também do torcedor? Muito provavelmente a gente vai ter um público bem perto da lotação máxima. Você sentiu esse embalo, essa união para o time conseguir o acesso? Sim, e não pode ser diferente. A torcida, eu agradeci a torcida pós-jogo, porque nós vimos que não foi um grande jogo, mas nesse momento, pouco importa se a gente jogar bem ou mal, é importante que nós atingirmos o nosso objetivo mesmo, porque não é uma desculpa, mas eu não tive quase que pouco tempo de trabalhar. Cheguei aqui, eu vim para fazer 15 partidas. Né? Cheguei aqui, a equipe, se eu não me engano, estava em 9º, e a gente hoje, por causa do resultado de ontem, a gente está em 3º, mas está dentro do G4, isso é fundamental, muito próximo de alcançar nosso objetivo. Então, a torcida entendeu o quanto é importante eles estarem juntos, a gente unir as nossas forças para que a gente atinja o objetivo. E se tivermos que jogar, com certeza, bonito nesse jogo, como eu falei, já essa semana, faremos isso. Vamos procurar realmente fazer um grande jogo, um jogo de qualidade. A equipe que vai entrar em campo, eu já falei, é uma equipe que vai estar, com certeza, com todas as condições táticas e técnicas e físicas também de entrar para esse jogo. Esperamos fazer um grande jogo, porque o nível do jogo já eleva, o nível do adversário já eleva isso. Então, esse é realmente o objetivo e a gente conta muito com o nosso torcedor. Eles são muito, muito importantes nesse processo final agora. Jorginho, você falou que hoje vai treinar com 33 ali em campo e vai ter que relacionar 23 para o domingo. Como que vai ser essa decisão de selecionar esses 23? Porque a gente vê em outros momentos decisivos de outros times, por exemplo, o treinador que leva todo mundo, independente se vai jogar, porque justamente é nesse momento que o time precisa de todo mundo, mesmo quem não vá efetivamente ali nas 2, 3 substituições entrar em campo. Como que você imagina construir esse grupo e também levar alguns outros atletas que, porventura, não fiquem no banco, mas que possam ajudar de alguma forma nesse último instante? A realidade é que em todos os jogos nós temos todos os atletas presentes. E o que a gente tem feito é que a gente coloca o treino um pouquinho antes para aqueles que não estão relacionados, porque tem um fator financeiro também, que se você leva todo mundo para o hotel, você gasta mais, tem uma série de coisas que você gasta mais, e a gente não está numa situação tão tranquila assim, a gente não é o nosso adversário, né, que tem essa condição financeira muito boa, então as coisas são muito bem apertadinhas aqui, tem sido tudo pago certinho, que bom, né? Mas não está sobrando nada. Mas o bom é isso, é que todo mundo entendeu, não tem um jogo que a gente não tenha todos os jogadores. Por exemplo, falei sobre o Vanderlei, que ele já vai estar na lista dos 23. Né? E esse jogador, mesmo machucado, em todos os jogos em casa ele estava presente. Isso tem feito uma grande diferença e todas as vezes eu agradeço a eles por estarem ali, porque eu já passei por alguns clubes, não é sempre assim. Muitos jogadores aproveitam o final de semana, vão para as suas cidades e aqui todos eles permanecem, todos eles estão juntos e não será diferente nesse jogo.